nome é David Pontes e está a ouvir o P24. Ao longo de 3 artigos publicados recentemente, António Barreto debruçou-se sobre a questão da imigração para nos deixar um sério alerta. E passo a citar: quaisquer que sejam os argumentos e as justificações das necessidades de mão de obra à humanidade e da competitividade à fraternidade, uma coisa é certa: as políticas e as práticas seguidas por Portugal atualmente são incentivos à clandestinidade, ao tráfico de mão de obra, ao abuso dos trabalhadores e a novas formas de racismo. O fenómeno da imigração é imparável e das estufas de Odmira aos dormitórios na Mouraria, das filas intermináveis para obter uma licença de residência, até à demagogia à solta depois de um trágico ataque no centro ismaili de Lisboa, estamos sempre a ser lembrados das nossas debilidades, de resposta a algo que, como lembra António Barreto, tem a capacidade de mudar as sociedades e uma influência na política muito acima do que se esperava, tal como acontece em outros países europeus. Parte da resposta tem de vir obrigatoriamente dos organismos do Estado, da ação governamental e um desesperante serviço de estrangeiros e fronteiras, com um historial sombrio, está tudo menos talhado para esta tarefa. A sua extinção transformou-se numa necessidade que, depois de um início algo aos solavancos, voluntarista, daqueles com que se faz propaganda, mas não políticas sustentadas, estabilizou com a condução do processo pelo Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, processo que teve a semana passada um passo importante com o Conselho de Ministros a aprovar o regime da nova entidade que irá ficar com as competências administrativas do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e absorver o Alto Comissariado para as Migrações. Esta nova entidade com que os migrantes passarão a ter de lidar vai chamar-se Agência Portuguesa para as Minorias, Migrações e Asilo, e para elas transitam 680 profissionais do CEF. A agência será tutelada pela Ministra Adjunta dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, responsável pelas políticas para a igualdade e para as migrações. Foi ela que deu uma entrevista a São José Almeida, de que poderão ouvir extratos neste P24, bem como um comentário desta redatora principal num episódio guiado, como habitualmente, pelo Ruben Martins. A entrevista inteira está no Público. Tenham uma boa semana. O Odmira foi há 3 anos, mas este ano, em Lisboa, um incêndio na Mouraria levou à morte dos imigrantes que viviam em condições indignas. A sociedade portuguesa tem capacidade de incluir os imigrantes de que a economia portuguesa precisa. A sociedade portuguesa tem que ter capacidade para integrar os imigrantes e é por isso que nós estamos muito empenhados nas novas políticas de habitação que não excluem aqueles que aqui chegam. E por isso é inadmissível continuar a assistir a situações como a que aconteceu na Mouraria ou aquelas que aconteceram há 2 anos em Odmira. Para isso é preciso 2 coisas: que nós investamos mesmo na política pública de habitação, que é esse o esforço que estamos a fazer para todos, e também que as câmaras municipais assumam as suas responsabilidades de fiscalização das habitações. Eu tenho feito essa pedagogia junto dos nossos autarcas. Uma boa política de integração de migrantes faz-se com todos os parceiros. Não são apenas os privados, não é apenas o Estado Central, são também as autarquias. E no domínio das habitações e das condições de habitação, as autarquias têm aqui um papel absolutamente vital. O que garante que a APMA vai ser mais eficaz na legalização e enquadramento de imigrantes do que o CEF era? O que eu posso garantir é que a criação da APMA e esta reestruturação do CEF e a divisão das políticas, dos polícias para um lado e das questões administrativas para o outro, para mim, do meu ponto de vista, é um novo paradigma de olhar as migrações, tendo em conta a complexidade dos fluxos migratórios hoje. Hoje não podemos olhar para as migrações como olhávamos há 20 ou há 30 anos. E Portugal, nos últimos 25 anos, foi capaz de ter boas políticas públicas de integração de migrantes. É preciso continuar esse trabalho, mas olhando para a complexidade dos dias de hoje. E por isso mesmo o que eu espero é que a APMA, com a integração também do Alto Comissariado para as Migrações, tenha uma visão mais humanista, mais solidária e, sobretudo, mais inclusiva da política de migração. E daí parte. A primeira batalha para uma boa inclusão é mesmo a documentação. E quando nós fizemos a alteração à lei de imigração, à lei de estrangeiros, já nesta legislatura, foi precisamente para garantir
celeridade, melhoria no acesso à documentação. Mas não houve, não é? O processo atrasou-se imenso no CEF. O processo atrasou-se no CEF, mas tem outras dimensões que nós estamos a bater-nos por elas, os vistos nos consulados, na rede consular, e aquilo que nós esperamos é que a APMA dê resposta. Dê resposta desde logo naquilo que deve ser uma capacitação também dos recursos humanos para as novas vagas que aí vêm, na melhoria da digitalização, aproveitando a digitalização e a modernização, porque é um serviço público que nós estamos a prestar. E por isso, a integração faz-se bem feita, se houver a documentação, logo no início, na admissão, com o processo de documentação célere e eficaz, e é nisso que nós queremos batalhar, no acolhimento, como nós queremos fazer, e por isso a integração do ACM, na proteção que é preciso dar, na divisão que se deve fazer daquilo que são migrantes, exilados ou refugiados, porque as realidades não são as mesmas, e por isso o direito de asilo e a política de asilo está integrada na APMA também para um cuidado maior na proteção, e sabemos bem como os refugiados cresceram significativamente por causa da guerra na Ucrânia, mas também da guerra do que se passa no Irão, do que se passa no Afeganistão. São muitos os refugiados que aqui chegam e, por isso, a política de proteção humanitária tem que estar na dimensão desta nova agência, e um processo de integração que permita o estudo da língua, e quando eu digo a língua não é só o básico para fazer a sua vida no dia-a-dia, é a língua no seu todo, incluindo a cultura portuguesa, é a garantia de que nós temos o IFP e as empresas, as associações empresariais, o tecido empresarial, económico em Portugal, a garantir mercado de trabalho e saber quais são as ofertas de trabalho para termos a integração destas pessoas, é garantir, volto ao início, é garantir que a habitação é uma realidade, não pode continuar a haver trabalhadoras em explorações agrícolas com condições indignas de trabalho, e por isso estamos a alterar também as portarias das explorações agrícolas, de forma a garantir que há capacidade de ter habitação com dignidade, que os serviços públicos sejam para todos, e por isso mesmo com a modernização que se prevê para os serviços públicos, que também aqueles que aqui chegam possam ter acesso a esses serviços públicos. Eu diria que tudo isto junto faz uma boa política de inclusão daqueles que escolhem Portugal, e isso faz uma sociedade decente. A questão é que há vários sistemas desenhados, não é? Há anos que se fala da questão da imigração. Sim. E as situações de falta de enquadramento das pessoas saltam aos olhos, não é? Há imigrantes ilegais e legais a dormir nas ruas de Lisboa e nas ruas de Beja. O que é que a APMA vai mudar nisto? A APMA é um bom instrumento para a definição das políticas públicas de migrações e para a execução das políticas públicas de migração. E volto a reforçar este meu ponto. É absolutamente essencial que os fluxos migratórios sejam legais e seguros. E para eles serem legais e seguros é preciso duas coisas. Que a nossa lei de estrangeiros seja aplicada, seja na concessão do visto, seja na aplicação das autorizações de residência. É preciso que o serviço que a APMA vai prestar, que era prestado pelos serviços administrativos do CEF, seja modernizado e seja agilizado e seja mais rápido na resposta que tem que dar na documentação dos migrantes, porque daí depende, evidentemente, a sua legalização, é o papel que tem, porque esse papel de legalização permite-lhe o acesso a toda a sociedade. E é isso que permite combater as redes organizadas de imigração. É evidente que isso vai combater as redes de imigração. Nós, quando olhamos para este fenómeno, temos que perceber, por exemplo, o que aconteceu. Eu vou dar o exemplo de Timor. Os timorenses que vieram, cerca de 3.000 timorenses que vieram para Portugal, vieram ao abrigo de redes de tráfico. Felizmente foram desmontadas, felizmente foi feito um acordo entre o Estado português e o Estado de Timor para controlar este fluxo e para desmantelar estas redes de tráfico, mas a verdade é que foi a exploração da miséria humana. Quando nós fomos ao Martim Moniz, a Beja ou a outros pontos do país retirar estas pessoas da rua, foi porque temos a consciência de que a melhor forma de fazermos a integração é
perceber qual é a realidade, porque é que vieram, como é que vieram e tratar dos papéis, da língua portuguesa, de alguém que os possa acolher, e por isso foram espalhados pelo país. Estão em Idanha Nova, em Beja, estão em Lisboa, estão no Fundão, estão um pouco por todo o país. Hoje, nem todos os 3.000 ficaram em Portugal, muitos regressaram ou foram para outros países. Estão cerca de 1.000 integrados já a aprender português e integrados nas várias organizações, e estão cerca de, não quero mentir nos números, mas são cerca de 300 e tal com contratos de trabalho já, e outros a frequentar formação profissional. A questão do Estatuto e da integração dos refugiados, que tem as suas especificidades, voltou a causar polémica. Já percebemos que há uma aposta na APMA de melhorar os mecanismos de integração também dos refugiados. Mas eu quero ir para uma questão particular. Foi quem no governo fez questão de criticar as declarações de André Ventura, que em artigo de opinião no Público chegou a classificar como advindas de uma extrema-direita amoral, manipuladora e populista. É óbvio, sabemos que tem a tutela da imigração e dos refugiados. Mas porquê é que decidiu reagir e reagir nos termos em que o fez? Porque há momentos da vida coletiva que não são compatíveis com silêncios. E os silêncios são cúmplices de uma coisa que me parece que não pode acontecer. A matéria da integração e da inclusão de migrantes é, do meu ponto de vista, das matérias mais complexas das sociedades modernas nos próximos anos. E de uma boa política de migrações depende a manutenção das nossas democracias. E quando eu digo isto com a certeza de todos aqueles que deixaram as suas terras, entraram em barcos, viram perder famílias nos mares, chegam a campos de refugiados, passam tempos a tentar um papel para conseguirem voltar a sonhar com uma vida. Não é compatível com discursos de ódio dos nós e dos outros. São pessoas como nós. Felizmente eu sou uma privilegiada, eu vivo há 50 anos em democracia. Mas para eu chegar aqui, houve muitos que tiveram que partir do seu país para fugir à guerra colonial. Houve muitos que tiveram que fugir do país para fugir à fome e à miséria. E houve muitos que tiveram que fugir porque não tinham liberdade de expressão. Iam para a prisão e lá morriam. Ou eram torturados. E se nós não tivermos a consciência que a humanidade tem muitas coisas más, mas tem coisas maravilhosas, e a coisa mais maravilhosa que existe é mesmo nós conseguirmos aprender uns com os outros. Aprender com as lições do passado, do que nós não queremos repetir. E quando a direita extremista, populista e demagógica usa as meias-verdades, usa o slogan, usa o ataque fácil e usa a religião, a cor da pele, a minha cultura para nos pôr uns contra os outros, é a democracia que sofre. E eu, honestamente, tendo esta pasta, a que soma a pasta da igualdade, sendo estruturalmente democrata e identificando-me como uma otimista inquieta, a minha inquietação é que as novas gerações possam viver em democracia. E, portanto, eu não podia ficar calada num ataque que eu considero ignóbil e desumano. Este foi apenas um excerto da entrevista que pode ler já em público.pt, na edição impressa desta segunda-feira. Pedi a São José uma análise do que mais importante fica desta entrevista. Vimos então as palavras de São José Almeida. É uma entrevista importante porque assume claramente a posição do governo em relação às migrações. Aliás, é muito interessante ver que a ministra não fala em imigrantes, fala em migrantes. E há aqui uma atualização conceptual e de políticas públicas de migrações
que são coordenadas com o que é hoje adotado em muitos países democráticos, e que tem a ver com a questão da igualdade e do combate a qualquer espécie de exclusão, e no fundo da concretização da democracia, para além do aspecto muito interessante da abordagem do que é hoje a política pública portuguesa para as migrações e que vai ser contextualizada nesta nova agência, na APMA, com 2 M's. Eu acho que há aqui notícias importantes. Primeiro, há uma grande aposta na digitalização. Percebe-se que não podemos viver com processos do início do século XXI informáticos e, portanto, há uma aposta na rapidez de dar licenças às pessoas que chegam e facilitar o processo de legalização. Facilitar no sentido de ser mais rápido, não é de ser menos controlado, é de ser mais rápido. Como diz a ministra, ter o direito ao papel. Até porque esta questão do atraso do registro e das autorizações da entrada de novos migrantes e imigrantes em Portugal aconteceu em parte pelo atraso informático, que percebe-se nesta entrevista, aconteceu por causa da pandemia, mas aconteceu também porque durante este processo de desmembramento do CEF e de incluir o que é a política das migrações na estratégia europeia de, por um lado, o que é da polícia das polícias e está na judiciária, e do que é administração e vai para a APMA, houve, por resistência dos trabalhadores do CEF, isto a ministra não diz, mas é a minha interpretação, uma espécie de greve de selo que contribuiu para este atraso das legalizações e que ficaram numa situação caótica, como tem sido noticiado. Tirando isso, a ministra dá ainda uma notícia que é sobre o processo dos timorenses que vieram entusiasmados com as declarações do Presidente da República e que percebemos que eles estão a ser ainda enquadrados em Portugal no sentido de terem formação de língua fluente para poderem estar habilitados ao mercado de trabalho. Outros tantos já têm, ou outros tantos não, cerca de 300 têm já contratos de trabalho e estão a trabalhar. Outros 300 estão na fase já da formação profissional, o que significa que, de facto, tem havido, apesar de não se ver notícias sobre isso, tem havido uma atuação do Estado para integrar imigrantes dentro desta nova visão e deste novo paradigma. Depois, saliento, porque esta ministra foi a única que falou sobre a questão do Centro Ismaeli no sentido de responder a André Ventura, saliento, que é a fase final da audição da entrevista, saliento a veemência com que ela diz tudo o que diz sobre porque é que reagiu como reagiu e aquilo que é o título da nossa entrevista hoje no Público de Papel e no Público Online, que é: de uma boa política de migrações depende a manutenção das nossas democracias. Esta questão das migrações não é uma questão menor. E no arranque desta semana olhamos para a primeira página do Público desta segunda-feira, com a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária a não notificar multas de trânsito por falta de correio durante 6 meses. Tudo isto se deve à falta de autorização das finanças que impediu a contratação do serviço postal. As multas, neste momento, estão em mínimos de 10 anos. Outro dos destaques está relacionado com os novos projetos para resolver a crise da habitação, com o governo a querer ressuscitar setor moribundo das cooperativas que fazem em média, adivinhe, 16 casas por ano. A introdução foi do David Pontes, a entrevista de São José Almeida
e eu sou o Ruben Martins. Resta-me desejar-lhe uma boa semana. Até amanhã. O público fica no ouvido.